Bom, falando sobre a diáspora africana, que foi uma vergonha para a humanidade e especificamente para o Brasil, que foi certamente o último país a deixar de escravizar essas pessoas. Vamos falar um pouco só sobre a travessia dessas pessoas vindas da África para o Brasil, que era uma travessia custosa, navios superlotados, com as piores condições de vida. Mas muitos daquelas pessoas morriam nessa travessia e eram jogados em alto mar. E aqueles que conseguiam chegar até o Brasil chegavam em péssimas condições, porque nesses navios não haviam comida suficiente, não havia água suficiente, as pessoas ficavam amontoadas uma em cima da outra. É, Era uma viagem subhumana. O, Essas pessoas, quando chegavam aqui, já super maltratadas, humilhadas, eles iam ser comprados pelos senhores de início, pelos senhores de engenho. Esses escravos, assim que eles eram comprados, eles eram marcados a ferro e fogo, e esses escravos passavam a ser nem como animais, como um objeto para aqueles senhores de engenho. Eles, é, eles recebiam uma alimentação muito ruim e viviam quase que nus. Trabalhavam jornadas exaustivas aí de 12, 14 horas por dia, até mais que de sol a sol. E de início eles vieram para trabalhar na cana-de-açúcar, nos engenhos de cana-de-açúcar, mas assim que foram descobertas mais riquezas, como as minas de ouro, de prata, digamos, em Minas Gerais, também continuaram, essas pessoas continuaram a comprar escravos para que eles fossem trabalhar naquela mesma forma nessas minas. Também depois, mais tarde, veio o ciclo do café. Essas pessoas também foram destinadas a trabalhar no café. Essas pessoas viviam também em senzalas, eram casas muito ruins também, onde eles pegavam doenças como tuberculose, varíola, também sofriam de disenteria. Aí, assim, eles, com o passar do tempo, eles começaram a ter uma certa, entender um pouquinho mais sobre eles poderiam, digamos, começaram a ter um pouquinho mais de união entre eles. Foi onde começou a surgir os quilombos, onde eles fugiam para uma determinada região, onde os senhores não conseguiam encontrá-los, e lá eles faziam seus quilombos, né? E viviam, até certa forma, em paz. Mas sempre chegava alguém da polícia, para destruir aqueles quilombos e levá-los de volta quando não matavam. E também eles começaram a fazer também os seus rituais, e alguns fazendeiros até que seus rituais, digamos assim, as suas músicas, suas danças, os seus costumes, e alguns fazendeiros até que começaram a entender que aquilo
traria uma certa paz entre o fazendeiro e o escravo, porque eles viviam em condições tão ruins que não era permitido a fazer nada. Então esses fazendeiros resolveram dar uma certa... deixar eles fazer seus rituais, as suas danças, as suas músicas. Isso realmente deu um pouquinho mais de conforto para eles. E o fim da escravidão foi uma coisa trágica, da mesma maneira que, assim que terminou essa escravidão, eles não foram, digamos assim, ressarcidos daqueles trabalhos que eles fizeram durante todos aqueles longos anos. O que leva, então eles passaram a viver numa pobreza extrema, como se a liberdade deles não tivesse, assim, a liberdade deles não surtiu nenhum, digamos, nenhum conforto. Eles passaram a viver, foram viver em cidades, as chamadas favelas, foram viver daquelas formas subhumanas, continuaram sem ter assistência das autoridades, não tinham casas, não tinham direito à educação, não tinham direito a escolas. Então a vida deles foram uma vida sempre muito ruim, mesmo que eles conseguiram a liberdade, eles não conseguiram uma indenização, digamos assim, para que eles pudessem melhorar a qualidade de suas vidas. E muitos autores ainda mencionam que, por exemplo, muitas vezes eram mais fáceis eles viverem distante das cidades, que pelo menos lá, assim, lá eles corriam menos risco de pegarem doenças. Então, essa diáspora, esse período de escravização do Brasil, não só do Brasil, como América Central, América do Norte, é uma vergonha para a humanidade. Em relação, por exemplo, à escravidão na América do Norte, lá eles eram, digamos assim, tiveram muito mais, digamos, um apartheid que no Brasil, porque lá, por exemplo, as famílias eram os brancos e os negros totalmente longe, enquanto aqui no Brasil, como a comunidade portuguesa era muito pequena, os fazendeiros, muitas vezes os fazendeiros também, que era a maioria de homens, viviam solitários, eles mantinham relação sexual com as escravas. E então até que havia um certo, não que isso sirva de consolo, mas havia uma certa proximidade entre o senhor de engenho e os escravos. E muitas vezes, devido a as festas deles, então havia esse pequeno, assim, essa pequena proximidade entre o escravo e o brasileiro. Isso fez com que o Brasil fosse um dos países mais miscigenados, porque também não foram só os escravos que passaram por isso, os índios também sofreram. Eles tentaram escravizar os índios, mas não conseguiram, porque os índios, talvez certamente, foram muito mais arredios e eles não conseguiram escravizarem os índios, mas a chaga ficou aberta em relação aos escravos vindos da África.